Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Olá, meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia. É a nossa comunidade em oração que começa a partir de agora, aqui pela Rádio Nova Onda, também pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Seja bem-vindo a este nosso momento de oração. É sempre com muita alegria que nós acolhemos a cada um de vocês que nos acompanham diariamente, onde nós rezamos, louvamos, colocamos a nossa vida sob a proteção de nosso Deus. Hoje, dia 25 de junho, da 12ª semana do Tempo Comum. Também estamos dentro da nossa novena em louvor a São Pedro, hoje 6º dia de nossa novena. Queremos rezar pela unidade de nossas famílias, a unidade de nossas comunidades, todas as nossas lideranças, de todo o povo santo de Deus que compõe essa parte dessa parcela do povo santo de Deus aqui em Baixo Guandu. No dia de hoje, nós nos alegramos com a Taislaine Coroinha, que faz aniversário, também a Norma Gatti e a Inês Bento. Aqui fica o nosso abraço, o nosso desejo de muita saúde, muitas bênçãos, muita luz na vida de cada uma de vocês e de todos aqueles que fazem aniversário. Também pedimos ao Senhor por aqueles que passam por algum tipo de dificuldade, sobretudo de saúde, e também por aqueles que contam e esperam as nossas orações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que nome podes dar-lhe? Nenhum serve para Deus. É melhor que não digas nada. Adora sua grandeza insondável. Desde sempre e para sempre tu és Deus. O mistério de Deus te transcende. Tu sentes maior do que tudo e mais íntimo a ti que tu mesmo. Inacessível e próximo. Sempre inconfundível e sempre novo. Quem é esse a quem chamas Deus? Confessa com humildade. Eu sei que o Senhor é grande, bom, sublime, merece todo louvor. Hoje não peças nada, prostra-te diante de Deus, entrega-lhe teu ser. Senhor, eu te adoro e me inclino diante de ti. Tu me criaste, sou teu. Proclamo tua grandeza, não com temor, mas com ação de graças. Alegro-me e exulto contigo. Levas em teu coração um mistério muito maior do que podes conter. Não cabe dentro de ti o louvor de Deus, o louvor a Deus. Proclama tua alegria, exultem de alegria por causa de ti todos os que te procuram. Digam sem cessar, grande é o Senhor. Senhor, graças te dou de todo o meu coração, proclamando todas as tuas maravilhas. Alegro-me e exulto em ti. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, esclarecei a nossa inteligência. E no dia de hoje, meus irmãos, nós temos para a nossa reflexão o evangelho que está em Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui Jesus, na sua fala, no seu ensinamento,
poderíamos dizer talvez até no seu alerta dirigido aos seus discípulos, ele fala das boas obras e das más obras. A gente precisa ter assim diante do nosso coração, meus amados, o que nós temos plantado, sabe? Saber quais são os frutos que vamos colher, nós vamos ter a clareza disso à medida daquilo que nós fazemos, a partir daquilo que são as nossas ações. Não é possível, por exemplo, plantar o mal e querer colher o bem. Não é possível que isso se realize. Só colhemos aquilo que nós plantamos. E é claro, é preciso também que a gente tenha diante dos nossos olhos aquilo que estamos plantando para que outros possam colher. E aqui, um alerta é sobretudo para aqueles que são convidados, que são impelidos a pregar a mensagem de salvação. Não se pode manipular a mensagem do Evangelho, não se pode falar do Evangelho ao seu próprio gosto, não é possível dizer que a uns o Evangelho é destinado e a outros não. Tudo aquilo que o Evangelho deseja formar, formular, configurar no coração das pessoas deve ser dito sem manipular ou até mesmo sem coisificar aqueles aos quais a palavra é levada. A palavra não muda, meus irmãos. Só que por muitas vezes nós encontramos intenções e desejos um tanto quanto obscuros no coração das pessoas. O problema às vezes não é aquilo que a pessoa faz com poderíamos dizer assim, aquilo que ela leva, mas aquilo que ela deseja produzir para si. Então observem bem, a palavra de Deus, ela deve tornar as pessoas cada vez mais livres e cada vez mais dispostas a fazer a experiência de Deus mesmo. Essa palavra não tem que formatar as pessoas a ponto de engessá-las, a ponto muitas vezes de escravizá-las. Não, a palavra de Deus deve tornar as pessoas livres. Por isso os falsos profetas, eles anunciavam, mas sempre pensando no bem de si mesmos, não pensando no bem daqueles os quais a palavra é levada. Eu não posso, por exemplo, levar algo a alguém e pedir ou desejar que este alguém faça algo para mim. Não, é o reino de Deus que deve ser levado. É o reino de Deus que deve ser anunciado, testemunhado, porque as obras, esses frutos, são as obras que nós fazemos pelo reino. E quais são as obras que consistem de modo assim muito claro para que o reino de Deus de fato se faça presença? A justiça e a caridade. Justiça onde todos têm direito a ouvir esta palavra. Justiça aonde todos vão crescer nesta mesma palavra. Justiça aonde cada um, depois de ouvir o chamado, vai e se coloca a serviço também. Justiça a partir do momento em que a pessoa sente a configuração no seu coração e passa a anunciar aquilo que mesmo experimentou. Então nós aqui nesse sentido, sobretudo aqueles que estão à frente dos trabalhos pastorais, à frente de nossas comunidades, nós somos meramente instrumentos. Nós levamos aquilo que por graça nós recebemos para que outras pessoas se sintam encantadas em anunciar o reino de Deus. E anunciar o reino de Deus, meus amados irmãos e irmãs, não é simplesmente falar de uma doutrina só. Não, é mais do que isso. A doutrina ela é super importante, mas mais do que isso, é preciso que nós façamos com que os nossos irmãos se sintam encantados por Jesus Cristo. Por isso que aqui não cabe aquelas pessoas que manipulam a palavra e não cabe aquelas pessoas que atraem e que formam seguidores para si. Vivemos num tempo muito difícil, num tempo onde nós vemos muitas pessoas por vezes confundindo aquilo que é a mensagem do Evangelho com aquilo que são pessoas que levam este Evangelho. O Evangelho ele é muito maior do que nós. No entanto, ele vem em socorro da nossa pequenez para que nós possamos nos colocar no mundo como um sinal concreto. O primeiro fruto que nós colocamos no mundo é aquilo que o Evangelho, a palavra, a experiência de Jesus produz em cada coração. Então hoje convido a cada um de nós a fazermos essa experiência de liberdade. Deixar que a palavra modifique, que a palavra nos instrua, que a palavra nos incomode a ponto de realizarmos esta, poderíamos dizer, quase como que faxina diária, para que nós nos coloquemos no mundo de modo autêntico. Quantas pessoas, por vezes, se escondem atrás da palavra? Quantas vidas são tiradas por causa de intencionalidades vazias, mesquinhas e egoístas? Nós temos muitos exemplos disso. Pessoas que fazem o mau uso da palavra, por exemplo, para enriquecimento próprio. Desde que os outros empobreçam, não há problema nenhum. A questão sou eu mesmo. Então tudo isso faz a gente olhar para a realidade com a mesma caridade e misericórdia com a qual nosso Deus olha para nós.
Todos nós somos chamados a sermos felizes e a ouvirmos esta palavra sem nenhum tipo de condicionamento. Vamos rezar então no dia de hoje e pedir que a bondade de Deus nos ajude para que a gente possa se colocar no mundo sempre sinal, como fruto desta mensagem a qual nós ouvimos e a qual nós deixamos que caia em nossos corações. No dia de hoje, meus irmãos, às 19 horas, sexto dia da nossa novena, em louvor a São Pedro, vão celebrar conosco as comunidades do Divino Espírito Santo Mauá, do Bom Pastor e de Jesus Misericordioso. Quem vai presidir a Eucaristia é Padre Luismar Passarelli. Também na ocasião, está próximo o aniversário de ordenação do nosso irmão, 20 anos de ordenação presbiteral. Padre Luismar vai aproveitar também para poder comemorar aqui junto a esta paróquia, a qual ele serviu durante um tempo. E hoje a bênção é para a nossa saúde e também para os profissionais e cuidadores, aqueles que se dedicam ao cuidado da saúde de nossos irmãos enfermos. Lembrando da nossa ação solidária que está sendo realizada para benefício da revitalização do nosso patronato, também da nossa campanha de material de limpeza e de higiene pessoal, qual nós somos convidados a realizar essa doação para que depois a gente possa reverter para as instituições aqui de nosso município. Contamos com todos vocês para esse momento bonito. Tem sido, de fato, dias de muita riqueza para nós, para a nossa paróquia, para nossas comunidades e famílias. Contamos com cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira. Com a graça de Deus estaremos aqui de volta amanhã. Grande abraço e até lá. Igreja São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor.